Então, continuando, pessoal, então no gráfico de velocidade versus tempo que a gente estava vendo ali, né? É o primeiro que a gente estava vendo. Gravei tudo e daí desgravou, tá bom? Então é o seguinte, velocidade versus tempo, um exemplo 2. Então, a gente passou o exemplo 1 ali para vocês. Então, vamos para o exemplo 2, tá? O exemplo 2, ele trata o seguinte, ele vai trabalhar a outra propriedade que eu passei lá para vocês, de encontrar a distância pelo movimento uniformemente variado. Então, o exemplo 2, eu vou traçar ali o gráficozinho para vocês. Ele é o seguinte, ó. Ele traz a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Aqui eu tenho 10, 50 e aqui 8, tá bom? Ele diz o seguinte, ó, que aqui eu tenho o móvel A que está indo para cá. E eu tenho o móvel B que está aumentando a velocidade de acordo com o meu gráfico. Ele quer saber qual a distância que está sendo percorrida, a diferença da distância que está sendo percorrida nesses 8 segundos, tá bom? Então, repetindo, esse aqui é o gráfico que representa a velocidade pelo tempo. Eu tenho o móvel A, que está mantendo a velocidade em 50, que está aqui representado, ó. Eu tenho o móvel B, que está aumentando a velocidade de 10 até 50 em 8 segundos, 50 metros por segundo, tá? E ele representa o seguinte, ele quer saber, novamente, qual a distância que eu tenho entre A e B neste tempo, tá bom? Para isso, a gente tem que calcular a distância de cada um. Então, nós temos assim, ó. O móvel A, ele está mantendo em movimento uniforme. Pode ver, ó. Ele descreve um movimento uniforme. A velocidade está mantendo constante. Então, eu poderia encontrar a área aqui? Posso. Ou lembrar da fórmula lá. Deus vê tudo. Então, vai ser a velocidade 50 constante e o tempo 8. 50 vezes 8, 400 metros. Ó, só fazer aqui, ó. O que seria? Seria tudo isso aqui, seria o que está sendo percorrido. Lembra lá da propriedade do movimento uniforme? A área descreve a distância. Aqui também vai ser a área, só que ele pode estar aumentando ou diminuindo para o móvel B. Aqui no caso de movimento uniformemente variado, você pode ver que a velocidade ela aumenta. Então aqui está formando um trapézio. Então, a área do trapézio é a distância. A área do trapézio é a distância, que é o que nós estamos vendo uniformemente variado. Então, vai ser o seguinte, ó, é um MUV. Então, eu tenho que qual é a área do trapézio. Para quem não lembra, a área do trapézio ela é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, o B é a base maior, o Bzinho é a base menor, o H é a altura e o 2 é o 2. Olha só que bonito, o 2 é o 2. Tá bom? Então esta é a área do trapézio, é a área da figura que está sendo representada aqui, para quem não lembra o que é um trapézio. Só que daí, para você analisar o trapézio, às vezes você tem que virar ele, a base com a altura, você tem que analisar diferente. Ó. O que é a base maior? É essa distância aqui, ó, né? Então é o 50. Mais. Quanto que é a base menor? É isso aqui, ó. A base maior é o 50 e a base menor é o 10. Entre parênteses. Vezes a altura. A altura é essa distância aqui, ó. Ah, mas é o comprimento, a altura seria o 10. Não vai dar certo, porque o trapézio daí só quando ele é deitado que vai ser. Por isso que você inverte ele. A altura é essa distância aqui, ó, 8. Dividido por 2. Resolve primeiro a soma. 50 mais 10, 60, né? Vezes 8. Dividido por 2. Para quem não lembra, 60 vezes 8 é 480. 4 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Dividido por 2 vai dar 240 metros.
Então aqui deu 400 metros, ali 240. Qual a diferença da distância de 3? Então é só diminuir os dois. Ó. Pegar o 400 e 240. 400 menos 240 vai dar 160 metros. Esse exercício é interessante para vocês, gente, para vocês interpretarem a questão do MUV, mas eu misturei com o MU justamente para já dar uma confusionada ali, uma embaralhada para ver se vocês estão bem treinados. Muitos exercícios eles trazem isso, um comparativo entre movimento uniforme, movimento uniformemente variado, para vocês poderem resolver. Exercícios de Enem trazem muita interpretação de gráficos de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Nesse segundo exemplo que eu quis treinar com vocês é essa propriedade do gráfico aqui, pela área do trapézio, descobrir qual a distância, tá? É isso que eu queria treinar. Mas vão ter vários exemplos que vocês vão conseguir encontrar em livros, na internet, que vão trabalhar isso aqui, tá bom? Então, agora eu vou pegar com vocês e vou resolver um exemplo 3, que é para construir o gráfico. Construa o gráfico. V versus T para a função V igual a 8 mais 3t. V igual a VI mais A vezes T. Então você sabe que aí a aceleração vale 3, aí no SI, né? No Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Você sabe que a velocidade inicial é 8, vai partir do 8 e a aceleração é 3. Então como que eu faço esse tipo de gráfico? Então, assim, ó, tempo e velocidade. Tempo, você pega 3 valores de tempo. Vamos pegar 1, 2 e 3? 1, 2 e 3, tá bom? 1, 2 e 3. E a velocidade vai ser 8 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11. V igual a 8 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 8, 14. V igual a 8 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8, 17. Aí faz o gráficozinho. Tá bom? Vamos lá. No eixo aqui fica a velocidade, no eixo Y. E no eixo X fica o tempo. Precisa ser ordenado, nome correto, né? Quais os 3 valores de tempo? 1, 2, 3. Quais os 3 valores de velocidade? 11, 14 e 17. Vamos ver a qualidade do gráfico. Até que não está tão torto. Normalmente vocês sabem que é mais tortinho até. 1 está para 11. 2 está para 14. E o 3 está para o 17. Né? Agora a gente traça os 3 pontos, ó. E acabou. É só isto o gráfico da função, tá bom? Você pode ver que ele está subindo porque é positivo, porque a aceleração é positiva, né? Se fosse negativo, você verificaria que ele é negativo. Quando está subindo, a aceleração é positiva, ele é considerado acelerado. Quando está descendo, é negativo, ele é retardado. Ok? Então vamos para o segundo tipo de gráfico agora. Agora estamos embalados aí, embalados na balada. Vamos lá, segundo tipo de gráfico, pintando aí a bonito. Esse tipo de gráfico, gente, que fique bem claro. Os gráficos que vão aparecer de movimento uniformemente variado são muito comuns em questões do tipo de Enem. Eles pedem muito mais do que cálculo a sua interpretação. Aparece cálculo? Já apareceu em Enem? Sim. Onde que você tinha que interpretar o gráfico e depois substituir os valores para encontrar a resposta.
Mas normalmente eles cobram muito mais interpretação. Por um exemplo, caiu alguns anos atrás. Tinha que interpretar qual a situação da frenagem que estava ocorrendo quando tem determinado tipo de freio. Então vocês sabem que freio tem de vários tipos. Dentro do movimento uniformemente variado, você vai analisando os tipos de desaceleração e de aceleração. O freio é um tipo de desaceleração, movimento retardado. Ele dava o comparativo de quando eu tenho a frenagem no freio ABS. Então, diferença entre o freio normal e o ABS. O freio normal, você pisa no pedal e ele freia. Então, ele trava o pneu. E o ABS, por que ele funciona melhor? Porque ele vai travando aos poucos. Ele vai fazendo assim, ó. Ele vai travando, ele não arrasta o pneu. Quando você arrasta, pelo arrasto, ele vai andando uma distância maior. Então, pela física, foi descoberto isso e foi pensado, vamos fazer um outro tipo de freio. Então, os discos de freio hoje em dia são mais eficientes e eles funcionam com o ABS. Tem o ECG. O que é o ECG? Ele funciona assim, ó. Ele, além de frear, quando você está freando e você dá um desviozinho, está numa curva, por um exemplo, você desviou um pouco o pneu na hora de frear. Ele vai dar um equilíbrio nas quatro rodas, porque à medida que você está girando, este pneu está percorrendo uma distância maior que esse daqui. Só que com a questão da frenagem, esse daqui pode sentir mais a frenagem, então, porque ele está com maior atrito do que o outro, que está percorrendo uma distância maior. Quando você trava, ele pode causar um desequilíbrio. Então, o ECG é isso, ele causa o equilíbrio nas quatro rodas. Tá bom? Então, aqui, gente, outro tipo de gráfico é o gráfico S versus T. E para tal, eu vou trabalhar um exemplinho com vocês aqui, ó. Então, o gráfico S versus T, a gente vai lembrar da função horária da posição, que é lá. S igual SI mais VI vezes T mais AT quadrado dividido por 2. Para quem não lembra, posição final, posição inicial ou distância, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo. A equação da posição do movimento uniformemente variável. Então aqui eu peguei um exemplinho aqui do livro. S igual a 5 menos 6t mais t quadrado. É para construir o gráfico. S versus T, né? No SI para essa função. SI, Sistema Internacional de Unidades. Para tal, a gente vai ver, ó. Essa é uma função do tipo de segundo grau, gente. Você sabe a posição inicial, você sabe que isso aqui é velocidade. E a aceleração aqui é 1, como é 2, 1 vezes 2, 2t quadrado. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai pegar pontos para determinar o estudo do gráfico, que eu quero que vocês entendam o gráfico. Nada melhor que a gente fazer um gráfico para a gente entender bem esse tipo de gráfico. Então a gente pega o tempo e pega a distância. Então quando a gente tem um gráfico de uma função de segundo grau, a gente tem que determinar por 5 pontos para determinar a parábola, né? Então aqui a gente pega, vamos pegar mais pontos, vamos pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam bem o movimento. Eu peguei 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vou trocar por 0 no valor do t, depois por 1 e assim sucessivamente. Vai ficar S igual a 5 menos 6 vezes. Esse aqui é um exemplo, tá? Fique bem claro. 6 vezes 1 mais 1. Ah, não, desculpa. 6 vezes 0, peguei 1 já. 0 mais 0 ao quadrado. 6 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0, né? Então, 5 menos 0, 5. Na linha de baixo, S igual a 5 menos 6 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Pode pegar valores positivos e negativos? Pode. Eu peguei isso aqui já pronto para ficar mais fácil de interpretar o gráfico, né? Vocês lembrem rápido, tem que achar num gráfico, numa parábola, tem que achar com cavidade para cima, para baixo, qual o ponto de máximo ou de mínimo. Tem aquelas equações que vão descrever os eixos lá, para você encontrar as variáveis do vértice, que é x é igual a menos b dividido por 2a, y é igual a menos 4
menos 4, delta dividido por menos 4A. Então, tudo isso a gente consegue descobrir pelos eixos do vértice, né? Então, a gente tem essas equações que vão descrever quanto eu tenho no eixo ali, tá bom? Então, sempre saibam disso. É menos delta por 4A, falou o inverso, né? Menos delta por 4A. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer a continha. 6 vezes 1, 6. Então, 5 menos 6, 1 ao quadrado, 1. 5 mais 1, 6. 6 menos 6, 0. Tá bom? O outro, S igual 5 menos 6 vezes 2 mais 2 ao quadrado. 6 vezes 2, 12. 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 5 menos 12 mais 4. 5 mais 4, 9. 9 menos 12, menos 3. Aqui, S igual 5 menos 6 vezes 3 mais 3 ao quadrado. 5 repete, 6 vezes 3, 18. E 3 ao quadrado é 9. 5 mais 9, 14. 14 menos 18, menos 4. Próximo. S igual 5 menos 6 vezes 4 mais 4 ao quadrado. 6 vezes 4, 24. 4 ao quadrado, 16. 5 menos 24 mais 16 igual. 5 mais 16, 21. 21 menos 24, menos 3. Tem problema em algum cálculozinho, gente? Vão retomando aí. 5 menos 6 vezes 5 mais 5 ao quadrado. 6 vezes 5, 30. Então, 5 menos 30. 5 ao quadrado, 25. 5 mais 25, 30. 30 menos 30, 0. Ok? Vocês podem ver aqui, ó. 5 diminuiu para 0, diminuiu para menos 3, diminuiu para menos 4, subiu para menos 3, subiu para 0. Então, agora a gente vai fazer o gráficozinho aqui, ó. Então, aqui vai ter, vou colocar o 5 lá, ó. Esse aqui vai ser a minha velocidade, não, distância em metros e o tempo em segundos, tá bom? Então, o tempo eu tenho 0, 1, vou colocar mais para cima aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E a distância 5, daí vou fazer aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá bom? 4, menos 5, vou colocar um pouquinho para baixo. Então, ó, o 0 está para o 5. 0 está para 5. O 1 está para o 0. Então, o 0. O pessoal sempre confunde esses zeros aí, né? Eu também, quando era aluno, confundia um pouco, sabe? 2 com menos 3. 3 com o menos 4. O 4 com o menos 3. E o 5 com o 0. Daí eu traço os pontos, né? Olha. Bom, aqui sai um pouquinho do lixo. Só arrumar aqui. Então vocês podem ver que deu bem certinho a parábola, olha. Ela vindo, descendo e subindo. Então vocês podem ver que ela veio descendo até o 3. Então quer dizer que o tempo menor que 3, olha. Ou ela está diminuindo a inclinação, está diminuindo a distância, né? Então eu posso considerar o movimento meu como retardado, ou seja, a aceleração é negativa. Tá bom? A aceleração é negativa nesse tempo ali que eu tenho
do gráfico, tá bom? Até 3 segundos o movimento é com aceleração, na verdade não é retardado, é retrógrado, né? Porque ele está vindo com distância, ó, diminuindo a distância. E quando ele vai aumentando aqui acima do 3 segundos, ele está aumentando. Então ele é progressivo. Se a concavidade está assim, voltada para cima, que tem um ponto de mínimo, isto daqui é chamado de quando a aceleração é positiva, ou seja, quando é acelerado. Você pode ver aqui na função. Se ele desce algo no sentido assim, ó, é porque a aceleração é negativa. Então ele freou, ele tem que ser um gráfico de posição por tempo nesse sentido, né? Lá, se eu for representar a frenagem, ela vai ter que ficar nesse sentido, né? E vocês podem ver que exatamente no tempo 3 segundos é quando ele tem a velocidade igual a zero, tudo bem? Por que essa velocidade igual a zero? Porque é justamente quando ele vai descrever o ponto onde que ele tem o ponto mínimo ou máximo, nos 3 segundos ali, tá bom? Esse aqui é um gráfico e a interpretação dos gráficos do função da distância pelo tempo, ou posição por tempo, ok? Só isso aqui é só para vocês interpretarem o que seria um gráfico e aonde que tem, dá para fazer várias análises, várias interpretações a partir do gráfico, tá bom? Terceiro tipo de gráfico e último é o gráfico de aceleração por tempo. O gráfico de aceleração por tempo é interessante pelo seguinte, ele também vai descrever algumas propriedades, mas é assim, a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é, como é uniformemente, é porque ela é constante, então a aceleração é constante. Então, aceleração por tempo. Quando a aceleração é positiva, o que acontece? Eu coloco no gráfico o meu valor da aceleração aqui, ó. Quando eu tenho aceleração negativa, o meu gráfico fica aqui para baixo. Só isso. Para cima do zero e para baixo do zero é o que recomenda-se para ser usado ali no caso da aceleração. E como a aceleração é constante de acordo com o tempo, eu posso fazer algum tipo de análise do ponto de vista de descobrir uma propriedade que tem ali. Então, ó, se eu pegar e traçar aqui, olha, eu encontro a aceleração pelo tempo. Eu encontro aqui qual propriedade da aceleração por tempo? Eu acho a velocidade. Então, a área é a velocidade, tá bom? Então, vamos fazer um tipo de exercício. Exemplo. O gráfico informe a velocidade do móvel, claro, né? Então vamos lá. Eu falei, podem ver que quase sempre a gente está trabalhando no sistema internacional, mas a gente nem sempre precisa trabalhar no sistema internacional. A gente pode trabalhar em unidades que sejam usuais. Pode aparecer também. Coloquei aqui, ó, quilômetro por hora ao quadrado, minha aceleração e o tempo em horas. Vou colocar aqui 100 e aqui 0,5. Precisa ser só número fracionário com vírgula? Não, pode ser também números inteiros, obviamente. Então aqui, para eu encontrar a velocidade, eu vou ter que achar pela área. Então é só pegar aqui a área. Isso aqui é o quê? Um retângulo.
Como que eu acho a área do retângulo? Lado vezes lado. Então a velocidade vai ser 100 vezes 0,5. E se tiver em unidade diferente, tem que transformar? Dependendo da unidade do exercício, ele poderia complicar para nós para ter que fazer isso. Mas esse aqui não, ó. Hora. 100 vezes 0,5, 50. 50 km por hora. Ok, gente? Beleza? Tranquilo? Então aqui nós encerramos os gráficos do movimento uniformemente variado. Próxima aplicação do movimento uniformemente variado em quedas e lançamentos. Qualquer dúvida, voltamos em algum ponto, tá bom? Até mais!